semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos consiste, de modo geral, na proporção entre dois ou mais triângulos, ou seja, são proporcionais se e somente se todos os seus lados e ângulos internos forem proporcionais ao outro triângulo. Dados dois triângulos ABC e ABC, vamos dizer que eles são semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes são congruentes na mesma ordem, ou seja, se os ângulos são iguais e se os lados correspondentes são ordenadamente proporcionais. Vamos verificar se os triângulos a seguir são proporcionais. Observe que a correspondência entre os ângulos dos triângulos azul e vermelho é dada por A igual 65 graus igual a B, B igual 45 graus igual a A, C igual 70 graus igual a C. Veja também que o lado AB está para o lado AB, que o lado BC está para o lado AC e que o lado AC está para o lado BC. Casos de semelhança de triângulos. Caso ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos do outro triângulo. Caso lado-lado-lado. Dois triângulos são ditos semelhantes se os três lados do primeiro triângulo são ordenadamente proporcionais aos lados do segundo triângulo. Caso lado, ângulo, lado. Dizemos que dois triângulos são semelhantes se dois lados são proporcionais e os ângulos entre estes lados são congruentes. Tipos de triângulos. Isósceles, caracterizado por ter dois lados com a mesma medida, chamados de congruentes, e um diferente, que geralmente é usado como base do triângulo. Nesse triângulo, os dois ângulos adjacentes à base também são congruentes. Escaleno. No triângulo escaleno, os três lados possuem medidas diferentes umas das outras e, consequentemente, os ângulos são diferentes entre si. Equilátero é o triângulo cujos lados são todos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Com isso, os três ângulos também são iguais e medem 60 graus. Retângulo. A principal característica desse triângulo é a presença do ângulo reto, que mede 90 graus. O lado que se opõe ao ângulo reto se chama hipotenusa, e os dois outros são denominados cateto adjacente e cateto oposto. Os dois outros ângulos são agudos, pois medem menos de 90 graus. Obtusângulo. O triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus é chamado de obtuso ou de obtusângulo. Acutângulo. Nesse tipo de triângulo, todos os ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Condição de existência. Só irá existir um triângulo se, e somente se, os seus lados obedecerem à seguinte regra. Um de seus lados deve ser maior que o valor absoluto da diferença dos dois outros lados e menor que a soma dos dois outros lados. Como, por exemplo, se tivermos um triângulo que mede a base 10 cm, um lado 3 cm e o outro lado 5 cm, não será possível fazer um triângulo, pois, como já foi explicado, não é possível existir um triângulo se o lado maior do triângulo for maior do que a soma dos lados menores. Nesse caso, por exemplo, o lado 10 é maior do que o lado 5 mais 3, que dá 8. Já nesse caso, se a base do nosso triângulo tiver 10 centímetros e um dos seus lados tiver 5 centímetros e o outro lado tiver 7 centímetros, aí sim será possível fazer um triângulo, pois o lado maior é menor do que a soma dos lados menores, pois 10 é menor do que 7 mais 5, totalizando 12.
12 é maior que 10. É isso, espero que tenham gostado. E compreendido a matéria. Tchau!